Quando eu digo que os candidatos têm que se preparar para um concurso público com o objetivo de acertar no mínimo 90% das questões na prova, muitos ficam indignados, dizendo que eu estou exagerando, que não tem necessidade disso tudo. Olha, eu particularmente acredito nisso. Existem exceções? É claro que existem exceções. Muitas pessoas conseguem passar no concurso público e muitas das vezes até bem classificada com percentuais de acertos bem menores. Eu tive uma aluna na mentoria, por exemplo, que ela passou em primeiro lugar lá no concurso TRE do Piauí, primeiro lugar, e ela acertou 83% das questões. Entretanto, quem fez essa prova foi o CESP, a prova teve um nível muito elevado, então a nota de corte foi muito baixa, então foi uma situação excepcional. Em regra, as notas de corte estão ficando cada vez mais altas. Então, se você não se prepara para alcançar os 90% e você fica com percentuais muito abaixo disso, você vai ter que contar com a sorte para conseguir ser nomeado ou nomeada durante o prazo de validade dos concursos. A insegurança ela sempre existe no mundo do concurso, né? Aquele que realmente começa a estudar e fala, vou passar, ninguém acha. Realmente quem estuda forte, quem está se dedicando, quem é disciplinado, quem realmente abdica de várias coisas realmente para estudar, que tem realmente aquele sonho de passar no concurso público, essa pessoa não tem essa certeza, vou conseguir e tal. Mas se você se dedicar, se realmente você buscar uma ajuda, como eu busquei do professor, conteúdo você tem realmente uns melhores, outros piores, você tem à disposição no mercado, né? Como eu realmente estudei com conteúdo, um material muito bom, mas o que realmente faz a diferença são os detalhes. Um profissional que te ensina realmente o que você tem que fazer, a hora que você tem que fazer, você não perder tempo realmente com conteúdo que já está internalizado, se atacar os pontos fracos. Uma coisa que eu sempre falo, e para quem realmente tem o sonho de passar no concurso público, tem que atacar os erros, porque os acertos você já tem internalizado. Você acabou de ver aqui o depoimento do Rafael, que passou em primeiro lugar no cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele só errou 3 questões das 60 que foram cobradas em prova. E sabe qual foi o maior diferencial dele? Nós fizemos um monitoramento intensivo dos percentuais de acertos dele em cada uma das disciplinas, em cada um dos tópicos que ele estava estudando. E como é que nós fizemos isso? Por meio de uma planilha bem completa, então uma planilha que continha todas essas informações. Acontece que nós não monitorávamos apenas os percentuais de acertos por disciplina, ou seja, o aluno está com 70% de acerto em informática, está com 90% de acerto em condicional, está com 85% de acerto em administrativo. Não era só pela disciplina. Além de identificar qual era o percentual de acertos dele na disciplina de direito constitucional, por exemplo, nós também monitorávamos os percentuais de acertos em cada tópico de direito constitucional. Se ele resolveu uma bateria de questões, por exemplo, sobre direitos e garantias fundamentais, a gente lançava na planilha dentro da aula sobre direitos e garantias fundamentais, porque a gente conseguia apurar somente aquele tópico em específico. E talvez aqui esteja um dos maiores erros cometidos pelos candidatos. Eles não monitoram os percentuais de acertos. E talvez você hoje esteja cometendo essa falha porque você não gosta. Você acha que não tem necessidade, porque você acha que está indo bem nas disciplinas, então você quer aguardar o dia da prova para lá você ficar sabendo quais são os seus percentuais. Não faça isso, viu? Durante toda a preparação você tem que fazer esse controle. Se você quiser o nosso apoio nisso, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Na nossa mentoria você vai simplesmente sentar e estudar. Todo o restante é com a gente. Nós que vamos elaborar o seu planejamento de estudos, nós vamos dizer o que, como e quando você vai estudar, vamos acompanhar suas evoluções nos percentuais de acertos, vamos te dizer onde você precisa melhorar, onde é que tá bom. Então é um acompanhamento completo, viu? Pode clicar aqui, preencher o formulário, porque em breve eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você. Te explicando um pouquinho melhor como é que funciona esse monitoramento dos percentuais de acertos, eu vou te trazer um exemplo. Suponhamos que você tenha resolvido até o momento 1.284 questões de direito administrativo e tenha ficado, por exemplo, com um percentual de 84%. Quando eu falo 84%, 84% de acertos. Portanto, você errou 16% das questões que você resolveu. Se você bate o olho em direito administrativo, a primeira percepção que você tem qual é? Eu tô muito ruim em administrativo, eu preciso melhorar, vou reservar mais tempo para estudar o direito administrativo. E às vezes isso acontece porque você não lança os percentuais de acertos por tópico da disciplina.
em cada assunto da disciplina. Isso pode ser um grande erro. Por quê? Porque se você for se aprofundar nos percentuais de acertos, você pode concluir, por exemplo, que em licitação você está com um percentual de acerto de 75%. Aí quando você vai analisar, por exemplo, contrato administrativo, está com um percentual de 82%, poderes administrativos 88%, princípio de administração pública 89% de acertos, vamos pegar aqui responsabilidade civil do Estado, 92% de acertos. Então perceba que o que vai estar jogando os seus percentuais de acertos para baixo é o tópico licitação e talvez o tópico contrato administrativo também, que não está lá grandes coisas. Mas você só consegue identificar isso se você tiver uma planilha bem detalhada, dizendo exatamente quais são os seus percentuais de acertos em cada tópico de cada disciplina. E no caso do Rafael, que você viu o depoimento dele, além dessa planilha detalhada por disciplina e por tópico de cada disciplina, nós também tínhamos uma planilha de simulados. Nós monitorávamos também os percentuais de acertos do Rafael em cada simulado que ele fazia. Como ele estava num ritmo muito intenso, chegou um determinado momento que ele resolvia um simulado por semana. E nesses simulados, ele estava conseguindo percentuais de 90% de acertos. Eu não me lembro de nenhum simulado em que ele conquistou os 95% de acertos. Me lembro assim de 92% de acertos, acho que foi o máximo, mas ele não chegou em nenhum em 95% de acertos. Entretanto, no dia da prova, ele bateu os 95% de acertos. Em 60 questões, ele só errou 3. Sabe que ele conseguiu isso? Com o passar do tempo, ele foi identificando quais os assuntos ele estava errando mais e começou a direcionar mais tempo para esses assuntos. Então ele começou a diminuir o tempo de estudos nos conteúdos que ele dominava, naqueles assuntos que ele não tinha mais dificuldade e começou a aumentar o tempo de estudos naqueles tópicos que ele estava errando muitas questões, naqueles tópicos que ele tinha mais dificuldade. Como ele mesmo disse, né, ele começou a atacar os erros, ele começou a revisar mais as questões que estava errando, começou a se aprofundar mais nesses temas de revisão e foi isso que garantiu que os percentuais de acertos continuassem se elevando e depois ele conseguiu chegar na hora da prova com os 95% de acertos. Eu sei que talvez possa parecer chato, possa parecer uma coisa muito desgastante, que vai tomar o seu tempo, mas faça isso. A partir de agora, comece a monitorar os seus percentuais de acertos. Você vai entender muito melhor como é que está a sua preparação. E não se assuste, viu? Às vezes você vai ficar muito decepcionado com os números que você enxergar, mas antes você enxergar esses números agora, números ruins, do que no dia da prova. Tô certo ou errado? Concorda comigo ou não? Então posta aqui seus comentários, tá? Logo aqui embaixo no vídeo. Em breve estou passando por aqui para avaliar cada um deles. E veja, continue firme e forte nos estudos, corrigindo os seus erros dia após dia, porque é isso que vai te levar à aprovação. Bons estudos, sucesso e a gente se vê. Até mais!